É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Como já disse o meu convidado de hoje, o desemprego ameaça ser a pandemia que se segue. Em Portugal, há quase 200 mil trabalhadores independentes com pedidos de apoio por redução de atividade, quase 100 mil entidades empregadoras que pediram layoff, mais de 80 mil novos pedidos de subsídio de desemprego desde 16 de março e mais de 50 mil desempregados só no mês de abril. No mundo, os números também são avassaladores. 4 em cada 5 trabalhadores foram afetados pela suspensão total ou parcial dos seus empregos. Quase 7% das horas de trabalho desapareceram no segundo trimestre de 2020, o que equivale a 195 milhões de trabalhadores a tempo inteiro. Não há memória, entre os vivos, de uma crise destas dimensões. E só quando o confinamento for levantado e as medidas de apoio extraordinário acabarem, conheceremos a verdadeira extensão da crise social. A crise é global. Não há para onde fugir, não há para onde exportar. Isto leva alguns a pensar que estamos todos no mesmo barco e assistiremos, como não assistimos em 2009, a uma partilha de riscos na Europa. Mas ainda não tínhamos chegado ao pico da pandemia na Europa e a Holanda já perguntava onde tinham os espanhóis gastado o seu dinheiro para agora precisarem de ajuda. Isto apesar da Holanda e da Alemanha estarem a gastar para lidar com as consequências económicas e sociais do Covid-19 mais do seu PIB do que a Itália e a Espanha. Mesmo perante uma crise global, a narrativa do sul gastador é indispensável para justificar os efeitos assimétricos de uma moeda disfuncional. O futuro de Portugal, com ou sem austeridade, depende sempre do que acontecer na Europa. É provável que a solução seja mais robusta do que em 2009, até porque a crise terá outras dimensões. Mas quem acredita que a União não resistirá a um novo falhanço é otimista. Nada impedirá a União Europeia de ficar ainda mais desigual, ainda mais difícil de reformar e submersa num ambiente político ainda mais hostil e mesmo assim sobreviver. Porque quem pode mudar não precisa e quem precisa de mudar não pode. O insuspeito Financial Times escreveu, logo no início desta crise, um editorial que fez sonhar os que percebem o abismo para que nos encaminhamos. Cito: terão de ser postas em cima da mesa reformas radicais, invertendo a direção política das últimas 4 décadas. Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia. Devem ver os serviços públicos como investimento e tornar o mercado de trabalho mais seguro. A redistribuição entrará novamente na agenda. Fim de citação. Mas temos de pôr a possibilidade desta crise, em vez de acordar um capitalismo doente, apenas acelerar todas as tendências que vivíamos. Aprofundamento da exploração dos trabalhadores, aumento da desigualdade, descapitalização dos Estados com transferências dos seus recursos para as empresas privadas e divergência entre o Norte e o Sul da Europa. Há alguma razão para algum otimismo? É disso que quero falar hoje. Para nos falar da crise económica que se avizinha, dos tempos que nos esperam e dos efeitos imediatos do emprego, convidei o economista José Castro Caldas. Foi professor no ISCTE e investigador no Dinâmia, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e no Colabor, onde neste momento coordena uma linha de investigação sobre trabalho e emprego. Tem prestado especial atenção aos efeitos que a Covid-19 tem no emprego. Muito obrigado, Castro Caldas, por teres aceitado este meu convite. Deixa-me começar por uma coisa mais geral. O que é que distingue a crise que em princípio aí vem, não é em princípio, a crise que aí vem, com a crise de 2008? À partida, o que é que as distingue? E não há muito de semelhança, de facto. Na verdade, é como disseste, é difícil encontrar um paralelo histórico para esta crise em 2 sentidos. É difícil encontrar memória de uma crise simultânea em todos os países, que ocorre com pequeno desfazamento, mas simultânea, absolutamente coordenada, e assim como é difícil encontrar precedentes de uma crise em que problemas do lado da procura
se articulem com problemas do lado da oferta. Era exatamente a pergunta que tinha a fazer a seguir, ou seja, é a primeira vez que há escassez de oferta e escassez de procura em simultâneo. Mas quer dizer, eventualmente na Idade Média encontramos paralelos. Pronto, mas à escala global. Na história do capitalismo não me ocorre esta articulação entre... É um imbricamento mesmo entre oferta e procura que não é comum. Isso, de facto, tem pouco a ver com o contexto da crise de 2008, que começou por ser uma crise bancária típica, não é? Crédito a mais, incapacidade de servir a dívida por parte dos credores, e depois um efeito em cadeia sob a forma de uma contração do crédito, e depois um problema, uma crise específica da eurozona, por causa do euro. E isto quer dizer que as consequências vão ser muito diferentes? Não, as consequências possivelmente serão muito diferentes, quer dizer, agora aí as interrogações são todas, não é? Quer dizer, nós podíamos começar pelo extremo de imaginar que isto se limitava a uma economia que entrava em hibernação como um urso, não é? Durante um período de tempo, e a seguir acordava mais magrinha, mas rapidamente recuperava a energia e o peso e se alimentava e punha de pé, não é? Portanto, tu não partilhas do otimismo que eu sinto no Ministro da Economia, por exemplo, Pedro Cisa Vieira, que acredita que quando esta fase acabar, as pessoas regressam e o consumo vai disparar, porque as pessoas vão comprar o que não compraram agora. A metáfora do urso não tem de facto cabimento, não é? Porque quer dizer, o urso fica fraquinho e não recupera. E não recupera porquê? Porque uma consequência do choque imediato é pessoas que perdem emprego, empresas que abrem falência, capacidade produtiva que é perdida, não é? E com mais efeitos em cadeia possíveis, quer dizer, pessoas que entram em cumprimento do crédito, problemas que se estendem ao sistema bancário, contração de crédito, e podemos imaginar por aí fora uma série de consequências. E em paralelo com isto tudo, não é, que afeta no fundo a procura, problemas que decorrem da oferta, e problemas que decorrem da oferta a vários níveis, ao nível das cadeias de valor internacionais, das cadeias de produção internacionais que são obstruídas, que já foram e que podem ter dificuldade em reconstruir-se, e portanto circunstâncias em que retomar a produção é quase um apelo, não é fácil dizer, muito mais difícil de fazer, não é? Como é que interpretas a frase do Ministro da Economia que disse que a despesa de hoje são impostos da amanhã? O que é que achas que ele quer dizer, ou o que é que isto quer dizer? Acho que é, como é que dizem os freudianos dessas coisas, em português corrente é fugir a boca para a verdade, não é? Neste caso é fugir a boca para as verdadeiras crenças, não é? Portanto, são crenças muito arraigadas, não é? Essa de que despesa pública hoje se traduz em impostos amanhã é uma crença que está muito arraigada nos cérebros da maior parte dos economistas, não é? E dos dirigentes políticos. E porquê é que isto não é verdade? Não é verdade por várias razões. Primeiro, por duas razões principais. Primeiro, porque existem formas de financiar a despesa que não são dívida necessariamente. Podemos, se calhar, talvez voltar a essa conversa, que é uma conversa interessante. Uhum. Por uma segunda razão, porque mais despesa hoje pode significar menos recessão amanhã, mais coleta de impostos também, e, portanto, não necessariamente mais impostos no futuro, mas até possivelmente menos do que aqueles que seriam necessários no caso de ter cortado a despesa hoje. Acho que o professor João Ferreira do Amaral explicou isso muito bem num pequeno recadinho ao Governo, publicado num jornal na semana passada, ou há 2 semanas. Isso ficou muito claro. Mas, portanto, aliás, esse recadinho produziu os seus efeitos, nunca mais ouvimos nenhum dirigente. O que é até um bocadinho estranho esta frase, porque contraria aquilo que o Partido Socialista andou a dizer durante todo o período da austeridade, não é? A dizer que era um erro pensar assim. Não, e o período da austeridade, e agora, a dizer que o Partido Socialista continua a insistir que não vai haver austeridade, não é? Ainda não desmostrou. Acreditas que o Partido Socialista acredita nisto neste momento? Já lá vamos se acreditas mesmo que não vai haver austeridade? Não sei, quer dizer, depende um pouco da consciência que exista das consequências de aceitar um regime de financiamento desta despesa de emergência baseado no crédito. Uhum. Se o Partido Socialista for por aí e achar que é esse o caminho, ou que é pelo menos o único que está disponível, então é bom que tenha consciência que corre seriamente o risco de se estar a entrar numa armadilha em que... Se tu apostasses as tuas economias se vai haver austeridade ou não, o que é que apostavas? Que não vai haver austeridade, olhando para a situação política, a gente já vai aprofundar a Europa, mas olhando
para o que temos em frente, se vai, o que é que isso quer dizer? Porque a própria palavra austeridade, há aqui uma confusão, está-se a instalar uma confusão de que a austeridade é, por exemplo, haver pouco dinheiro, ou haver dificuldades económicas, ou as pessoas sentirem cortes na sua vida. Ora, a austeridade é uma política, não é um Estado, não é? Quer dizer, eu na realidade acho preferível não fazermos esse tipo de previsões, não é? Porque as previsões desse tipo tendem a tornar-se, a condicionar a forma como a realidade... Portanto, preferia não fazer, e preferia reduzir-me a isto. Existem formas de o evitar, mas se essas formas de evitar não forem escolhidas... Mas mesmo, vamos pôr assim, para que as pessoas percebam o que é a austeridade ou não. Dizer que pode não haver austeridade não é dizer que as pessoas não vão viver pior nos próximos tempos. Não, sim, de facto é preciso dizer o que é que se está a falar quando se fala de austeridade. Eu, quando falo de austeridade, e penso que tive esse cuidado durante estes anos todos, foi dizer que me estou a referir às ditas políticas de consolidação orçamental, que consistem em cortar despesa, seja lá no que for, e em aumentar impostos para reduzir o déficit e poder pagar a dívida. Para as pessoas poderem perceber, o Roosevelt, nas suas políticas, as pessoas viveram muitíssimas dificuldades, mas ninguém pode dizer que houve uma política de austeridade no tempo do Roosevelt, apesar das pessoas passarem por momentos difíceis. Os países que atravessaram períodos de guerra viveram austeridade, e alguns desses países que atravessaram períodos de guerra viveram austeridade, em que houve melhoria até de acesso a bens básicos por parte das classes mais pobres, como o caso da Inglaterra, não é? Em que aparentemente durante a guerra aumentou a esperança de vida da população inglesa, porque simplesmente no regime de racionamento, não é? Que é um regime de austeridade, racionamento. Chegava para eles como nunca tinha chegado na história de Inglaterra. E portanto, isso é uma nota muito interessante do Amartya Sen, outro dia publicada não me lembro de em que jornal inglês, em que chamava a atenção exatamente para isso. Quer dizer, quando falamos de austeridade, não falamos em parcimónia, não é? Falamos numa política que tem um objetivo obcecado, que é reduzir o déficit do orçamento para pagar a dívida, para pagar uma dívida. É isso que é austeridade. Já voltamos ao futuro, falamos agora de questões que tens dedicado mais os teus dias nestes tempos. Porquê é que achas que a dimensão do acesso ao layoff foi muito mais reduzido do que se pensava? Ou seja, no início falava-se de quase 1 milhão de trabalhadores, do que eu percebi, aquilo de que se falava era o número de trabalhadores que estava coberto pelo número de empresas que pediram layoff. Portanto, era um número muito grosseiro, mas mesmo as previsões que depois vi, já fazendo o desconto, eram muito maiores do que as que agora nos estão a chegar. Porquê é que achas que isso aconteceu? Pois é difícil de explicar. A única explicação possível é que os serviços públicos não estão a ser capazes de processar todos os pedidos de layoff de forma expedita, não é? E, portanto, a desproporção é enorme entre 1 milhão de trabalhadores potencialmente abrangidos pelo layoff e 200 ou 300 mil que vão receber prestações no imediato. Há aqui uma diferença enorme que, aliás, suscita uma preocupação. Quer dizer, a preocupação que suscita é essa. Será que o Estado português sabe a quantos trabalhadores estão a receber o layoff ou solicitaram ou já? Eu não sei se sabem. Eu não sei se o Estado português sabe. E, portanto, isto remete de facto para a prestação de serviços públicos que foram reduzidos ao osso, não é? Durante o período da Troika, e que agora, numa situação destas, têm a dificuldade em responder. E, portanto, eu temo que esta diferença de números seja a manifestação de grandes dificuldades em processar todos os processos, todos os pedidos das empresas e todos os pagamentos. É de prever que muitos dos trabalhadores que estão agora em layoff venham a ficar desempregados. Pois é isso aí é que bate o ponto. É porque aí seria um duplo problema. É um problema porque vão ficar desempregados e é um problema porque o Estado esvaziou os seus cofres na quimera de lhes manter emprego, não mantendo. Pois, quer dizer, a medida de layoff tem que ser lida de duas maneiras, não é? Por um lado, parece que há sinais de que o início da implementação da medida susteve um bocadinho o ritmo a que o desemprego estava a crescer. Portanto, cumpriu desse ponto de vista o seu papel. Portanto, agora a grande incógnita, de facto, é saber o que é que acontece quando a medida terminar. Portanto, e hoje em dia... Conhecendo as empresas portuguesas, é provável que uma parte razoável vá ficar desempregada. Pois, quer dizer, há uma característica importante ter em conta no que está a acontecer com o layoff, é que, ao contrário do que muitas vezes se diz,
são as grandes empresas que estão a absorver, as grandes e médias empresas que estão a absorver o layoff. Isto é, a percentagem... Na realidade, as que menos precisariam. Na realidade, as que menos precisariam. E, portanto, isso é muito maior medida que as micro e as pequenas empresas. A mortalidade será maior, evidentemente, nas micro e pequenas do que nas médias e nas grandes. Portanto, é difícil prever... Tu achas que o Estado devia ter sido mais parcimonioso no acesso ao layoff? Absolutamente. As condições de acesso ao layoff deviam ter sido muito mais apertadas, pelo menos em 2 pontos. Primeiro ponto, garantias de não despedimento muito mais latas. As garantias que foram incorporadas dizem respeito às pessoas que têm contratos permanentes, não é? Contratos estáveis. Portanto, não abarcou trabalhadores que têm contratos precários ou que estão no regime experimental. Primeiro problema. Segundo problema, a medida do layoff impede a distribuição de dividendos durante o tempo de aplicação da medida, mas a partir daí nada. Portanto, é perfeitamente possível. Nós estamos a assistir a pequenas e médias, a grandes e médias empresas a recorrer à subvenção pública, que o layoff é uma subvenção pública. É dinheiro a fundo perdido entregue às empresas para pagar salários, e ainda este ano, neste exercício, irem distribuir dividendos. Isto é perfeitamente possível. E ao mesmo tempo terem-se visto, terem deitado pela borda fora um conjunto de trabalhadores que não têm contratos permanentes. Isto é tudo possível e isto não deveria ter acontecido. Porquê é que achas que o Estado não teve esses cuidados? Através de patreon.com/perguntar-não-ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu acompanhei muito de perto esses dias em que a medida do layoff estava a ser desenhada e assisti a sucessivos ministros a aparecerem na televisão a calarem-se quando algum jornalista inteligente lhes perguntava se não havia condições para o apoio, como por exemplo não despedir. A resposta sistematicamente era evasiva. Era, bom, isso é uma questão do Ministério do Trabalho e tal, isso não é com o meu Ministério. E foi preciso muita pressão sobre o Governo, direta e indireta, na comunicação social, para que a medida viesse com alguma condicionalidade. Senão não tinha vindo. Com nenhuma mesmo. Enquanto em Espanha, segundo sei, por exemplo... Eu acho que em todo o mundo, basicamente, os programas de em todo o mundo, quer dizer, na Alemanha é inconcebível, existe um layoff, aliás foram os alemães que inventaram o layoff, é inconcebível despedir quem quer que seja durante a aplicação da medida de layoff. Eu creio que a mesma coisa se passa em Espanha, creio que a mesma coisa se passa... Achas que o nosso poder político é demasiado frágil perante a pressão... Não, o nosso poder político faz uma coisa que nós todos nos damos conta, houve uma parte... E não houve a outra, quer dizer, nós em todo este conjunto estes dias do confinamento, e que sempre ouvimos referências ao diálogo social, só ouvimos referências a negociações e a reuniões com a parte patronal, da concertação social. Eu, por exemplo, perturba-me que todas estas medidas de segurança do trabalho que estão a ser adotadas nas empresas o estejam a ser feito atribuindo toda a responsabilidade e toda a iniciativa à gestão da empresa. Sem qualquer controle sindical ou outro. Sem qualquer controle sindical. Aliás, ou dos trabalhadores da própria empresa. Na verdade, nós estamos com a ACT a trabalhar em teletrabalho, que é uma coisa, não sei se ainda estávamos, mas até há pouco tempo estávamos com a ACT em teletrabalho, que é mais ou menos o mesmo que ter os bombeiros em teletrabalho, não é? Mas mesmo assim tem conseguido detectar alguns casos de incumprimento da lei, que já não é nada mau. Não sei como é que isso se faz em teletrabalho. Deve ser por denúncia, não é? Por denúncia, provavelmente. Disseste que o vírus do desemprego deve ser tratado como uma pandemia. Comecemos pela doença e depois falamos da cura. Que sinais tens de que será uma pandemia? Quer dizer, os sinais estão um bocado inscritos no imediato, não é? O que nós tivemos foi a primeira resposta, a primeira decorrência do confinamento foi uma vaga de despedimentos. E é uma coisa de proporções... Mais uma vez não tem precedente histórico, quer dizer, que nós comparamos os números do desemprego de março e de início de abril com o período da Troika, não é? E o período da Troika consegue ser mais suave do que aquilo que aconteceu em abril e maio. Queres-me dar exemplos? Não, sim, nunca houve. Ilustrar. Nunca houve um salto no número de inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional ou pedidos à Segurança Social destas proporções. Ou seja, num só mês, não é? Num só mês, não houve.
E, portanto, isto é um indício. Se não se tivesse feito nada, isto tinha sido uma hemorragia. Tu não concordas com a CGTP que o layoff não era uma boa solução? Não, a CGTP tem tomado posição contra o layoff. Não é a tua posição? Não, o layoff de todas as medidas é de mitigação. É uma medida que não só produziu o seu efeito, e relativamente à qual a única coisa que há a dizer, basicamente, é que está mal desenhada, como eu já disse, e por outro lado, eventualmente, implica um corte excessivo na parte do trabalhador, da sua remuneração. Agora, quanto ao mais, era o que era preciso fazer, de uma forma ou de outra. E o que é que significa, portanto, tu perguntei-te porque é que é uma pandemia, agora o que é que significa, a segunda parte da tua frase, tratá-la como uma pandemia? O que é que isso quer dizer exatamente quando pensamos no que é que vai ser os próximos anos, pelo menos os próximos meses? Eu nem me lembrava que tinha dito essas coisas. Mas disseste, eu lembro-me das coisas por vezes. mas parte da ideia de tratá-la como uma pandemia, havia a metáfora, sim, na realidade uma metáfora relativamente à pandemia, que era preciso achatar a curva, não é? Mas relativamente ao desemprego é exatamente isso, também é preciso achatar a curva do desemprego. E devo dizer que isso no imediato até foi feito. Quer dizer, a curva do desemprego foi de facto achatada pela medida do layoff. E, portanto, a dúvida que resta, e que essa é a preocupação, também tem a ver também podemos utilizar a metáfora da crise pandémica. É se levantada a medida de desemprego, no caso da pandemia, se levantadas essas medidas de exceção, não existe um novo surto. É um paralelismo bastante próximo entre as duas dinâmicas. No caso do layoff, do caso do levantamento da medida do layoff, pode haver um novo surto de desemprego. Mas nós não podemos ficar por muito tempo em layoff, caso contrário, esvazias totalmente os cofres públicos, não é? É o que menos me preocupa. É? É o que menos me preocupa. Já vamos falar o que mais disso, me preocupa é que não podemos ficar toda a vida em layoff, porque podemos ter problemas de abastecimento. As pessoas trabalham para uma coisa. Não, e o layoff tem efeitos económicos, não é? Tem efeitos económicos do lado da provisão de bens, imaginemos... Incluindo de bens que fornecem o resto da economia para ela continuar a funcionar. Imaginemos o que teria sido se os agricultores portugueses tivessem layoff, não é? Quer dizer, estou convencido que os supermercados não estariam tão bem abastecidos como efetivamente estão, não é? Portanto, não podemos por isso. Não é por causa da despesa pública, é por causa do efeito que isso tem no aprovisionamento de bens essenciais. E então o que é que pode substituir o layoff a seguir? O que é que pode substituir o layoff a seguir? Quer dizer, há duas... Isso leva-nos um bocadinho mais longe, não é? A este ponto, não é? Estas medidas emergenciais que foram tomadas têm que ser robustecidas no imediato, não é? É mais ou menos inconcebível que agora entremos na fase do regresso ao trabalho e estas medidas emergenciais sejam levantadas. E, portanto, no caso do layoff, ele foi desenhado para 6 meses. Acho que foi um prazo adequado para um planeamento a médio prazo. É 6 meses que é preciso pensá-lo, não é? O robustecimento das medidas emergenciais é necessário para cobrir hiatos destas que claramente aqui existem, não é? E que estão muito relacionados com pessoas que de alguma forma ou de outra trabalham por conta própria e estão expostas ao mercado diretamente e pessoas... 1 milhão de pessoas que são empresas em Portugal, que é um número absolutamente extraordinário. Há 1 milhão de empresas com 0 trabalhadores, o que significa que são 1 milhão de pessoas que são empresas. Agora, bom... Claro que elas não são empresas, não é? Claro que são pessoas com, como é que se diz, com a personalidade jurídica da empresa, que é uma coisa estranhíssima, não é? Pessoas anónimas, indivíduos anónimos. São a sociedade e os indivíduos anónimos. Pronto, não será 1 milhão de facto a operar, mas é uma imensidade que foi criada neste novo regime do mercado de trabalho que está numa situação muito precária. Somam-se a esses os que são recibos verdes, aí é onde as coberturas são particularmente mais débeis. Como é que tu vês soluções como foram discutidas, e não cá, mas de dar dinheiro às pessoas mesmo? Quer dizer, vejo bem, quer dizer, eu preciso fazer a pergunta relativamente à medida do layoff.
Porque é que o dinheiro é entregue às pessoas e não aos trabalhadores, às empresas, desculpem, e não aos trabalhadores? Há uma razão para isso, que é uma razão administrativa. Provavelmente seria mais caro processar esse tipo de prestação individualizada do que uma prestação. Mas seria mais seguro. Seria mais seguro do ponto de vista da eficácia da medida. Quer dizer, a possibilidade de alguma coisa se perder nos intervalos, nos interstícios seria menor. Tu achas que há empresas que estão a utilizar o layoff? A mim chegam-me alguns relatos, mas eu não sei se a dimensão é relevante, não é? De empresas que estão a usar de uma forma mais ou menos fraudulenta o layoff, ou seja, que as pessoas na realidade estão a trabalhar normalmente e até acho que há espaço para isso, sobretudo numa circunstância em que a Inspeção de Trabalho trabalha em teletrabalho, não é? Isso pode acontecer. E há outras situações que são muito ambíguas. Eu queria dar um exemplo. Imagina uma empresa que, eu não queria ir propriamente dar nome a esta empresa em concreto, mas podia fazê-lo, que deixou de prestar o serviço que prestava e pôs os seus trabalhadores ao layoff. E, portanto, imaginemos que essa empresa tinha contratos com os clientes na base de prestações mensais fixas. E neste momento essa empresa está a ser subvencionada pelo Estado para não produzir e está a exigir aos clientes o cumprimento do contrato anterior. É uma situação absolutamente ambígua, que não está prevista no desenho da medida de layoff. E aqui Eu conheço um caso também, não vou dizer o nome da empresa, mas que é basicamente uma empresa que acordou com os trabalhadores que lhes pagaria o terço que falta em prémios mais à frente, e eles na realidade estão a trabalhar normalmente. Portanto, basicamente o Estado está a subsidiar, não um layoff real, mas uma elaboração normal. Não é? Há espaço para isso. Há espaço para isso, há falta de mecanismos inspectivos e de pessoas. E que neste caso os trabalhadores obviamente não se vão queixar, porque vão ter garantido o seu salário completo. Portanto, convém ambas as partes. Então. Ou seja, aqui a minha dúvida é se o Estado não está neste momento, se não há no meio da emergência, um assalto aos cofres do Estado. Sim. Neste momento. E por isso a ideia do reforço da condicionalidade, não é? A condicionalidade destas medidas tem que ser reforçada, como nós podemos perfeitamente interrogar que sentido é que faz o Estado estar a subvencionar empresas que na realidade são zombies, não é? Que já antes da crise eram zombies, que não têm mínimas condições de viabilidade. Isso pode ser considerado um discurso liberal. Pode, mas há várias coisas em que o discurso liberal não deixa de ser verdadeiro. E eu podia dar mais um exemplo que tem a ver com o controle da vida privada das pessoas, que está neste momento também muito em causa. Eu aí também acompanho os liberais. Nessa matéria também acompanho. Nessa matéria há uma tradição de uma esquerda mais socialista acompanhar não, até porque há uma distinção entre apoiar empresas zombie, ao mesmo tempo que não se deve apoiar eventualmente empresas zombie. Há todas as razões para apoiar os trabalhadores dessas empresas, quer dizer, são coisas... Ou seja, era mais racional por parte do Estado concentrar-se no apoio àqueles trabalhadores, não tentando salvar uma empresa que já está morta, não é? Não tem salvação possível. Achas que há alguma forma de saber qual é o desemprego real neste momento? Isso começa pela expressão desemprego real. Pois, como nós sabemos, nós temos esta que, não sei se é em todo o lado, mas em Portugal há sempre uma grande disparidade entre o desemprego oficial e depois até fazem-se contas ao desemprego real, o que é ele próprio já. O desemprego é sempre um conceito, não é? Temos primeiro que dizer o que é preciso para considerarmos uma pessoa desempregada e depois a seguir e contar. O desemprego real neste momento, enfim, deve ter dado um salto substancial. Entraram mais 50 mil desempregados, devemos estar nos 350 mil desempregados neste momento, portanto estamos a caminhar rapidamente para os 10% da população ativa, não é? É uma coisa dessa ordem, mas vamos ver isso crescer muito rapidamente nos próximos meses. Sim, ao fim, pelo menos, e quando acabar o layoff, seguramente vai dar um grande salto. Não é? Tu já falaste aí das pessoas que são empresas, dos trabalhadores precários, que neste momento que real apoio é que os trabalhadores precários têm? Tem uma subvenção de 400 euros, não é? Deve andar por aí, não é? Os gerentes de empresas, portanto, trabalhadores de empresas em que homens de empresa e mulheres de empresa, não é? Têm um apoio de 400, e os recibos verdes também, se tiverem as suas. E o problema é que grande parte destas pessoas, é preciso dizer, que estão a endividar-se neste sentido. Há várias moratórias que entraram em vigor, mas que não são perdões, são moratórias. Significa mais à frente vão ter que pagar o empréstimo da casa que ficou por pagar, a renda da casa que ficou por pagar, tudo o que ficou por pagar nesta fase. Exatamente. Isso tem provavelmente a ver com uma coisa que também valia a pena também conversar um bocadinho mais em detalhe, é que uma característica
do pacote português de medidas de emergência é que é predominantemente baseada no crédito. Crédito sobre diferentes formas, crédito mesmo às empresas, empréstimos bancários e depois moratórias. Temos tempo, podes desenvolver essa parte que acho importante. Não, é interessante porque isso diferencia muito os pacotes nacionais, não é? O balanço que é feito de país para país entre subvenções públicas e crédito. É muito disparo de país para país. E tem a ver eventualmente com uma questão simples. O balanço é mais enviesado no sentido das subvenções em caso de países que têm um Banco Central em condições de adquirir dívida, de financiar diretamente a despesa pública. Uhum. Ou então, no caso de países que não têm, como a Alemanha, que tem acesso privilegiado ao mercado, porque a dívida pública deles é um ativo de refúgio, não é? Quanto pior estão as coisas, mais negativos se tornam os juros da Alemanha. Exatamente. São uma espécie de cofre, não é? Que se paga para lá meter o dinheiro. Não é? Exatamente. E portanto, parece ter a ver com isso, quer dizer, portanto, na realidade, o bom pacote de emergência nestas circunstâncias é um pacote constituído por subvenções. Subvenções a pessoas e subvenções a empresas. Porque esta lógica, aliás, foi uma questão que levantei a dada altura, quando isto começou, dizer se não estávamos a criar um efeito de cascata. Ou seja, as moratórias e os perdões, o senhorio que não recebe imediatamente a renda, que, portanto, não vamos partir do princípio que os senhorios são todos milionários e isso vai ter imediatamente um efeito no seu próprio consumo. Estávamos a criar um efeito de cascata em vez de ir diretamente e pôr lá o dinheiro. E por outro lado, estamos a criar um efeito de cascata que se prolonga no tempo. Ou seja, nós estamos a criar um conjunto de endividados num país onde um dos maiores problemas é a dívida. Não, é uma forma de atirar para o futuro, atirar o problema para o futuro, não é? Não é nem sequer é varrer debaixo do tapete, é dar-lhe um pontapé no problema para ele ir para o futuro. E no futuro só podem acontecer duas coisas. Uma coisa é, não se paga, não é? Um não pagamos generalizado. Outra coisa, espalhado pela sociedade. Espalhado pela sociedade. Com a consequência de que esse não se paga, traduz-se a seguir não se recebe por parte dos bancos, não é? Que forneceram crédito, por parte dos senhorios que adiaram as rendas, por parte de quem concedeu o crédito. Não são só bancos e senhorios, é muita gente na história. Portanto, atirar para o futuro, não há nenhum cenário em que possa dar bom resultado. Portanto, tu não concordas com este tipo de... Não concordo, nem vejo necessidade. Portanto, achas mesmo a subvenção direta era o ideal. A subvenção direta é o que havia a fazer. E na realidade provavelmente não seria mais caro ao Estado do que vai sair, não é? Não havia nenhuma razão para ser caro, quer dizer, porque isso prende-se com uma conversa que podemos introduzir agora, não é? Quer dizer, eu conheço muita coisa. Tu queres falar então vamos introduzir isso. Partir do princípio que o problema vai voltar a ser a dívida, e a gente já vai falar da Europa para perceber porque é que vai voltar a ser a dívida, mas isso deixamos para depois. Se não houver uma solução europeia, a gente fala da Europa depois, e a minha pergunta é se existe uma alternativa nacional para lidar com este problema, com o problema que tivemos em 2011 e que poderá repetir-se. Títulos de dívida nacional ou qualquer coisa semelhante a isto? Qual é a... Eu queria começar pelo teu se não houver solução europeia. Não, é que não há se... Não há se nesta então, questão. Se queres dar esse salto, eu faço-te outra pergunta e vamos ao resto. O que foi discutido no Eurogrupo e no Conselho, por isso é que eu não estava a ir imediatamente para este problema, porque queria passar pela Europa e tinha razão. O que foi discutido no Eurogrupo e no Conselho dá algum sinal de que vem uma solução robusta? Há alguma boa solução à escala europeia? Não, o que eu quero te perguntar é, o que está em cima da mesa é bom? Sim. Ou dá bons sinais? 2, se haveria qualquer coisa que se poderia fazer à escala europeia? Sim. O que foi decidido no Conselho Europeu foi criar um fundo, ponto. A decisão ficou por aí. Portanto, não foi especificado qual é que é o montante desse fundo, não foi especificado qual é que é a forma de financiamento desse fundo, e não foram especificados os mecanismos de alocação das verbas desse fundo. Portanto, nada. Criar um fundo, ponto. Agora, na realidade, nós até sabemos o que é que anda aí um papelinho preparado pelos serviços da Comissão Europeia, que foi publicado num jornal internacional, e, portanto, até se sabe um bocadinho mais sobre... E o que é que se sabe?
Não, o que sabe é que o fundo é de 1,5 bilhões de euros, que será constituído em partes que ainda não estão especificadas e negociadas que será um fundo, que será 1,5 bilhões de euros que serão passados aos Estados-membros, uma parte sob a forma de crédito e outra parte sob a forma de subvenção. As proporções não estão definidas. As proporções não são pormenores, não é? São a grande questão, não é? As proporções são há duas grandes questões. Uma, sabe-se também que o fundo terá como garantia provavelmente um orçamento reforçado da União Europeia, portanto que permite desmultiplicar o que o fundo será constituído basicamente por 200 milhões e portanto a coisa depois é alavancada através da subscrição dos títulos do fundo para 1,5 mil milhões. E depois sabe-se talvez, ou suspeita-se de uma terceira elemento que é muito importante e que raramente só ouvi uma pessoa falar sobre ele, que é quais são as regras da alocação das verbas do fundo. E aparentemente o risco que existe é que as verbas de alocação das verbas do fundo são através de um concurso, uma espécie de concurso de ideias, como se fez com o plano Juncker, em que são os serviços da própria Comissão que decidem qual é a candidatura que deve ser que merece o financiamento e qual é a candidatura que é excluída. Bom, que é uma coisa absolutamente extraordinária, quer dizer, que nós vamos assistir, no caso da aplicação das verbas deste fundo, sejam elas créditos, sejam elas subvenções, a ter alguém em Bruxelas, não é, a dizer quais são os bons projetos e quais são os maus projetos em Portugal. Portanto, e podemos pensar que os bons projetos e os maus projetos em Portugal são os projetos que convêm mais ou convêm menos a certos países que determinam mais as decisões da União Europeia. Portanto, esse é um aspecto escondido desta história, mas particularmente grave. Mas muito visível é a questão da alocação entre subvenções e imaginemos que é metade. Imaginemos que metade de subvenção, metade de empréstimo. Imaginemos que em Portugal recebemos 20 mil milhões, que desses 20 mil milhões, 10 mil milhões são dívida. Ora, 10 mil milhões de dívida em cima de uma dívida de 120% do PIB é obra. Como dizia alguém, dívida não precisamos, já temos muita. Já temos que chegar, não é? E, portanto, ainda por cima temos que contar com a dívida, com o acréscimo de dívida que vai resultar da quebra de receita e aumento de despesa pública interna nos próximos anos. Portanto, porque é que eu digo que não há se na União Europeia? Porque da União Europeia o que lá vem é mais dívida. Não achas que há qualquer espaço para um plano Marshall ou qualquer coisa semelhante? Haveria espaço para muita coisa se a União Europeia fosse uma federação, uma união política não é? Se a Europa fosse uma nação, se houvesse um parlamento eleito, se houvesse tudo e mais parlamento eleito, não é? Mas eleito diretamente, reais, essas propriedades normais de uma federação, de uma nação, não é? A União Europeia não é nada dessas coisas e, portanto, além de não ser nada dessas coisas, é um corpo político cheio de contradições e sem problemas, praticamente paralisado, não consegue tomar decisões, não é? Dilacerado por interesses contraditórios. Porque era o que faria sentido, era uma espécie de plano Marshall. Se existe, exatamente, um plano Marshall financiado como o próprio plano Marshall foi financiado. Com a subscrição da despesa, de títulos de despesa emitidos pelo Estado, diretamente pelo Banco Central. Foi assim que eu nunca vi fazer a pergunta de onde é que veio o dinheiro para o plano Marshall. As pessoas falam sempre do plano Marshall, mas depois nunca falam de como é que ele foi financiado. O dinheiro do plano Marshall veio do FED. E se tivesse vindo através de emprétimos... não tinha acontecido o plano Marshall, não é? Se aquilo fosse para pagar no futuro, não é? Se fosse, como diz o ministro César Vieira, mais despesa que depois equivale a mais impostos, nunca tinha havido plano Marshall. Aliás, do que eu percebi, também há na União Europeia uma ideia de que, quando se fazem contas, de alavancar com o privado, ou seja, de fazer como, aliás, houve um pouco com o plano Juncker, não é? Que é, eles põem dinheiro e vai haver os privados vêm atrás daquele investimento e, portanto, também se conta com esse dinheiro. Acontece que é preciso ter em conta que esta crise é uma crise económica à partida, ou seja, as empresas vão estar elas próprias descapitalizadas, não é? Sim, mas depois depende agora muito do desenho do fundo. Se o desenho do fundo se o apelo aos privados no fundo for subscrevam aqui uns nossos títulos de dívida e tal, para isto compor 1,5 bilhões, não parece que o problema venha a ser falta de liquidez, não é?
porque liquidez é coisa que não falta desde que os bancos centrais trataram desde a crise, não é? Desde 2008 que andam a criar liquidez em grandes proporções, como só fizeram durante o período da Segunda Guerra. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Tu achas que a União Europeia sobrevive a um novo falhanço? Isto é uma pergunta mais política, menos económica. Também é daquelas coisas que... Quer dizer, daquelas coisas que a probabilidade de erro... Quer dizer, cada vez se torna mais difícil e cada vez nos aproximamos mais daquele momento em que os acidentes acontecem, não é? Que é quando os debates são feitos, são travados à beira do precipício, não é? Debates tão quentes como estes, à beira de um precipício tão profundo, a impressão que dá é de um... Agora, ao mesmo tempo, o que está em jogo é fortíssimo, não é? E o que está em jogo é... Eu acho que se pode resumir aqui numa expressão simples. O que está em jogo é a possibilidade de salvaguardar os direitos de propriedade para lá desta crise. E quando o que está em causa é a salvaguarda dos direitos de propriedade, faz tudo. Whatever it takes, para que isto aconteça. E, portanto... achas que pode haver uma mudança? Não é uma mudança. Acho que pode sobreviver a esta discussão à beira do abismo, mais uma vez. A minha tese, até como tu aliás disse na introdução, a minha tese, eu apostaria mais de que vai sobreviver aprofundando os seus problemas. Até porque os problemas não são iguais para todos. Se sobreviver é sem resolver os problemas, claro, e portanto os problemas cá ficarão, não é? Como eu disse há pouco, e agora vamos reaproximar-nos daquela conversa que estávamos a ter, o nosso problema vai voltar a ser a dívida, ou há boas razões para imaginar a dívida, os custos da dívida. Ou seja, nós em 2011 tivemos um problema, chegaram a 7%, não é? As taxas de juros. 17. Foi 7, não foi? 17%. O nosso problema vai voltar a ser a dívida, ou há boas razões para imaginar que as taxas de juros não voltam a chegar aos níveis de 2011? Várias pessoas me dizem é perfeitamente possível que as taxas de juros fiquem pelos 3%, mesmo no meio desta crise. Pronto, a coisa não é complicada, a coisa é bastante simples. Se optarmos pela via do crédito, e tudo se desenha que é isso que vai acontecer, não é? Inevitavelmente há um momento em que chega ao cobrador, não é? Um momento cobrador do fraco desse processo. Foi o momento de 2011. Já vimos esse filme todo. Agora, esse momento pode chegar mais tarde, pode chegar mais cedo, pode chegar mais... O cobrador pode vir armado, pode não vir armado. Há uma forma de adiar o regresso do cobrador, que é manter este tipo de intervenção do Banco Central Europeu durante muito tempo. E enquanto o Banco Central Europeu fizer aquisições sistemáticas de dívida portuguesa, italiana e espanhola nos mercados secundários, consegue controlar as taxas. E há quem acredite que isso vai mesmo acontecer. Ou seja, que nós não vamos ter um problema de custos da dívida graves. Provavelmente é o que o nosso Primeiro-Ministro, caracterizado pelo otimismo sistemático, pensa, é que isso é o que vai acontecer. Agora, há duas razões para pensar que isso pode não acontecer, ou que não nos devemos fiar nesse cenário. A primeira razão é que fiar-nos nesse cenário é, de certa forma, aceitarmos, pôr-nos à mercê de uma decisão que é tomada por outros neste caso, que se chamam administração, board do BCE. Em qualquer momento, o board do BCE pode decidir que é chegado o momento de reverter as medidas heterodoxas de política monetária. Ou até pode considerar manter-nos agarrados à máquina. Sim, com níveis de dívida geríveis, mas sem nenhuma capacidade de qualquer relançamento económico, qualquer medida de relançamento económico. Está absolutamente no seu poder. E, portanto, isso não é boa ideia. Quer dizer, um país aceitar passivamente ser posto numa situação de dependência tão radical de uma estrutura que até é independente, não depende do poder político de espécie nenhuma, não é? Toma as suas decisões como muito bem entende. Não é boa ideia. A segunda razão porque não é boa ideia é porque
Muito provavelmente ocorrerá um momento em que o Banco Central Europeu, independentemente de boa ou má vontade, terá que tomar medidas de reversão da política monetária. E esse momento pode ser um momento que esteja ligado com uma inversão de facto das tendências de evolução dos preços e, portanto, nós podemos estar a assistir a pressões inflacionistas que obrigam o Banco Central a fazer uma coisa dessas. Porque é que eu digo que podemos ser confrontados com pressões inflacionistas? Podemos, efetivamente, quer dizer, isso é um dos dados que decorrem desta articulação de crise de oferta com crise de procura, não é? Portanto, se a oferta não tiver capacidade de responder rapidamente a estes impulsos monetários que estão a acontecer e orçamentais, então a deflação a que estamos habituados pode... Isso que efeito é que tem para nós? Não, quer dizer, até tem efeitos positivos, não? Tem. Porque a inflação come-nos parte da dívida, não? Tem dentro de limites. Dentro de limites tem esse efeito benéfico. Que é isto, não é? A maior parte das pessoas não perceberão o que é que isto quer dizer, mas basicamente as pessoas até a inflação está acima das taxas das taxas de juros, é assim, não é? Portanto, e come-as, não é? Basicamente. Os juros ficam mais baratos em termos reais. Eu acho que as pessoas percebem isso. Quem tenha crédito à habitação... Pois, percebe isso. Eu, por exemplo... Mas as pessoas já não se lembram o que é a inflação. As pessoas não se lembram o que é a inflação. Já há muito tempo que não há grandes inflações. A inflação é uma limpeza para pagar dívidas. Por isso é que... É uma coisa que, ao contrário do que se pensa, é boa para os países, países endividados. Dentro de limites. De limites que têm a ver com o nível, não é? Quer dizer, que a inflação ao mesmo tempo também se traduz, ou pode-se traduzir em perda de compra dos salários, se não houver capacidade de revisão dos salários, capacidade de organização sindical e de negociação para atualizar os salários. Também come os salários. Pode-se traduzir em aumento do preço das importações, por aí fora. Vou voltar à pergunta, um dia antes de passarmos pela Europa, partindo do princípio, portanto, que não haverá uma resposta europeia satisfatória. A minha pergunta era se existem alternativas nacionais que passem, por exemplo, títulos da dívida nacionais ou qualquer coisa do género. Eu, segundo sei, tu tens algumas ideias sobre algumas respostas que, estando Portugal dentro da União Europeia, às quais pode recorrer para se financiar. O espaço é muito estreito. E vamos lá ver se eu consigo explicar a ideia sem correr o risco de ser tomado na realidade por louco, não é? Portanto, hoje acho que qualquer proposta que não esteja que não bata certo com a ortodoxia da economia, não tens possibilidade de fugir desse risco, portanto. Então, o primeiro ponto é este. As pessoas não se dão conta, não é? Mas na realidade, entre todas as coisas económicas, o dinheiro é a única que não é naturalmente escassa. Isto é, dinheiro é alguma coisa que é suscetível de ser fabricado. O dinheiro hoje em dia não é ouro, nem prata, nem cobre. O dinheiro é uns dígitos, uns zeros e uns, não é? Uns dígitos numa conta de depósito num computador, não é? É uma folha de papel a que nós chamamos de nota, etc. Portanto, o dinheiro fabrica-se. Isso sempre foi assim, quer dizer, fabrica-se diretamente nos bancos centrais. Os bancos centrais não fazem outra coisa todos os dias senão fabricar dinheiro. Cada vez que vão aos tais mercados secundários comprar dívida, eles não vão ao cofre tirar notas e ouro e joias para ir comprar essa dívida. Não, vão pôr a funcionar a máquina digital e fabricam dinheiro para comprar essa dívida, esses títulos no mercado secundário. E depois nos bancos, cada vez que um banco concede crédito, está a criar dinheiro. Na realidade, está a fazer um depósito numa conta e a registrar, na conta do credor, do devedor, e a registar no seu ativo o valor correspondente. Portanto, o balanço do banco continua na mesma. Os rácios que eles têm a cumprir é que podem ficar um bocadinho mais apertados. Bom, aceite isto, que é daquelas coisas que são tão simples, que nós nos recusamos a querer perceber, mas que são, de facto, simples. Nós podemos dar aqui um segundo passo. E o segundo passo é este. Nós, neste momento, somos um país da zona euro. E significa que a única forma de dinheiro aceite neste país é euros. Bom, e, portanto, a pergunta é, sim, mas não podemos arranjar uma outra forma de dinheiro
que não seja o euro, e utilizar esse dinheiro que não é o euro, ou esse quase dinheiro que não é o euro, para fazer pagamentos, para poupar, para permitir que mantenhamos a máquina económica em movimento. E, na realidade, do ponto de vista conceptual, podemos. Portanto, imaginemos que o Estado emitia uns certificados, não sei que nome lhes podia dar, certificados de qualquer coisa, em que tinham lá escrito, como antigamente as notas de escudo tinham, as notas de escudo antigamente tinham lá escrito, vale 100 escudos em ouro. Eu nunca percebi o que é que acontecia quem fosse ao Banco de Portugal com aquela nota e pedisse o ouro correspondente, mas de qualquer maneira tinha lá essa coisa mágica escrita, vale 100 escudos em ouro, porque a coisa mágica era o ouro, porque por alguma razão havia de ter a propriedade mágica de ser dinheiro, o ouro, não é? Porque é uma coisa que já vem de tempos imemoriais, o ouro adquiriu esta propriedade mágica. Isto é que é uma coisa para antropólogo perceber, não é? Isto é terreno mesmo de antropologia económica, se calhar, mas antropologia de qualquer maneira. Como é que estes símbolos, que no fundo são símbolos, ganham propriedades quase mágicas. Bom, portanto, imaginemos que o Estado emitia uns certificados que dizia assim, eu juro, prometo, aceitar como pagamento de impostos este certificado. Quando dizes pagamento de impostos, portanto, não estás a falar de um certificado de dívida, propriamente. Não, certificado de dívida é um certificado, é uma certidão, uma apólice, um papel em que está gravado a ouro. Eu, Estado, juro aceitar este papel que vale 100 euros para amortizar 100 euros de impostos. Benefício fiscal, um benefício fiscal. Não, benefício fiscal é pagar os meus. Quem tiver este papel pode pagar os seus impostos com aquele papel. Em vez de pagar em euros. Bom, a partir do momento em que eu tenho esse papel na minha mão. Isso é um bocadinho um certificado de dívida dito de outra maneira, não? Podemos chamar assim. A moeda, na última análise, é sempre dívida. Sim. E, portanto, é um certificado de dívida, de certa maneira, sim. Eu aceito isto em pagamento de uma dívida que tens para mim, que acho que és tu, credor. Agora, se eu tenho um papel destes na mão, um certificado destes na mão, posso perfeitamente utilizá-lo para fazer compras, para entregar este papel ao outro, que está interessado em recebê-lo, porque a alternativa pode ser pior, é que eu não faço a compra. O que tu estás a propor aí não é uma espécie de emissão de uma segunda moeda, de uma moeda nacional? Pois, podemos chamar-lhe quase moeda para a coisa parecer melhor, não será bem uma moeda, e não será bem uma moeda porque não tem... O Varoufakis, no tempo no início da crise, não chegou a ter essa proposta, no início não, no fim, na realidade, como uma alternativa a sair do euro. Sim, era uma coisa qualquer assim que tinha, não sei se era esse o desenho, mas... Na realidade, eu não conheço o desenho em detalhe, mas há uma diferença, o desenho do Varoufakis era todo belo eletrónico, não utilizava... Esta moeda tinha apenas suporte eletrónico. Eventualmente aquela que eu estou a falar também poderá ter apenas suporte eletrónico. Era o plano B do Varoufakis. Era o plano B para sair do euro sem sair do euro. Para sair do euro. Isto é sair sem sair, sim. Pronto, esse é o ponto. Nós, com a experiência do Varoufakis, aprendemos uma coisa. E é preciso ser absolutamente sincero neste ponto. É que isto é o tipo de coisa, o tipo de medida que o Banco Central Europeu não tolera. E, portanto, sendo assim, sabendo nós o que sabemos, porque isto é a gota d'água que o Banco Central Europeu não tolerou no caso grego, não é? Não tolera. E não acabou bem. E não acabou bem no caso grego. Bom, o que remete para, com toda consciência que devemos ter da situação, de que quem se prepara para dar um passo desses é a mesma pessoa que se prepara para dar um passo subsequente, que é ter que viver fora do euro. Tu defendes que Portugal deve viver fora do euro? Eu defendo que Portugal deve viver fora do euro, evidentemente. Agora, Dizes evidentemente, mas tens consciência que isso é tudo, em Portugal é tudo menos evidente, não é? Porque perguntas-me, Portugal deve viver fora do euro? Evidentemente. Agora, não quer dizer que eu, ao mesmo tempo, não tenha a consciência perfeita dos riscos, que não é que estar fora acarreta, é que sair acarreta. Então vamos por partes. Porquê é que Portugal deve sair do euro? Não, quer dizer, deve sair do euro por razões tão simples como isto. Quer dizer, não é porque é que deve sair do euro, porque eu percebo que há um problema de sair do euro, porque eu devo dizer-te, a minha posição sobre este assunto é uma posição inconciliável, portanto, ela própria, que é, eu acho que o euro foi a maior tragédia económica que aconteceu a Portugal, e acho que isso, qualquer pessoa de boa fé que olhe para os números não tem como negar que o euro
nem sequer vir com a história contrafactual, não é preciso uma história contrafactual, é a maior tragédia que aconteceu à economia portuguesa. Daí eu não concluo sair do euro porque não faço a menor ideia como é que se sai do euro e os efeitos absolutamente devastadores que isso terá. Esse é um ponto, é que uma coisa é dizer Portugal deve estar fora do euro, outra coisa não significa o mesmo que Portugal deve sair do euro. Uma das condições para poder sair do euro com um pouco mais de segurança é ter uma moeda alternativa. E, portanto, quando eu falo destes certificados, de facto estou a falar já dessa moeda alternativa. Portanto, a coisa básica que se perguntava, quer dizer, a primeira pergunta que se fazia a qualquer país que encara a saída do euro é: está bem, mas amanhã como é que se faz os pagamentos? Saímos à meia-noite e amanhã como é que se fazem os pagamentos? Em que moeda é que se assinam os contratos, não é? Era uma saída com uma moeda alternativa. E porquê é que não nos vai acontecer o que aconteceu à Grécia? Eu acabaste por não me perguntar porque respondi eu por ti, porque é que Portugal não deve estar no euro, não é? Não, mas exatamente, quer dizer, eu acho que isso, quer dizer, se fizesse essa pergunta numa sondagem à população portuguesa, teria sido preferível não aderir ao euro. Eu acho que tínhamos um acordo substancial, porque é uma questão diferente. Eu acho que as pessoas ainda não fizeram a correlação entre o que aconteceu ao país e o euro. Acho que não fizeram, porque no debate político público isso tem sido barrado, esse debate, de uma forma séria. Porque mal se começa a tentar fazer o balanço, entrar no euro, a pergunta é: e se não tivéssemos entrado, em vez de discutir o que é que fez entrarmos? Pronto, que é. Agora, uma coisa é a condição para se encarar uma saída é essa, ter uma moeda alternativa instalada. Outra condição, e essa também parece igual muito importante, é que a coisa não seja um passo isolado de um só país e de um pequeno país. E, portanto, no contexto que nós estamos a viver, quer dizer, Portugal não é o único, está muito longe de ser o único que esteja na fase de começar a pensar seriamente nestas alternativas. Que eu acho que há quem comece a pensar seriamente. O problema é quem vai liderar essas. Acho que a Itália como país, está toda a Itália como país a pensar seriamente nessas. O problema é que provavelmente quem vai liderar é quem se segue, e quem se segue provavelmente é o Salvini, não é? Pois, mas isso é um dos problemas é que ser a extrema-direita é que vai liderar todo este processo. Pois, mas isso é um problema que não diz só respeito ao euro ou não euro. É um problema quem é que vai liderar a resposta de emergência a esta crise. Quer dizer, neste momento, quem está a liderar a resposta de emergência a esta crise é que não é quem não devia estar. Portanto, a resposta de emergência à crise está a ser liderada por quem a criou, de certa forma, por quem e, portanto, o problema põe-se... Quem criou, quer dizer aquilo foi o coronavírus, não é? Neste caso, não é? Sim, mas o coronavírus tem que ser sempre... O coronavírus está longe de ser um risco natural a materializar-se. Quer dizer, o coronavírus é um meteorito que choca com o planeta Terra numa situação em que o planeta Terra está cheia de rachas e de fissuras, não é? Portanto, se as rachas e fissuras não fossem as que são, o impacto do meteorito não seria tão grave, não é? Portanto, tem que ser, está longe de ser aqui um risco natural a materializar-se, não é? Mas, portanto, estavas a dizer, portanto, agora a minha pergunta é: sendo isso uma proposta semelhante, mesmo que tenha um desenho diferente, à do Varoufakis, na crise grega, o que é que nos diz que o resultado não será exatamente o mesmo que aconteceu na Grécia, para nós? Pois, o resultado pode ser exatamente o mesmo neste sentido. É de imaginar que... Porque a Grécia foi vergada. E foi vergada com muita eficácia. Foi, não é? porque o banco... Eu não tenho a violência que muita gente tem em relação ao Tsipras e em relação ao Syriza, por mais críticas que faça, por achar que aquela luta provavelmente estava perdida à partida, não é? Mas qual foi o instrumento qual foi a arma do Banco Central Europeu? Cortar o crédito de emergência aos bancos. E isso foi uma arma que foi suscetível de ser aplicada porque a Grécia não tinha, e foi eficaz porque a Grécia não tinha outra moeda que não fosse o euro. Se tivesse uma moeda no terreno que não fosse o euro, isto é, se tivesse antes logo, não é? Se o plano B do Varoufakis tivesse à distância de um clique para ser ativado, a coisa tinha sido diferente. Achas? Acho. Mas há aqui um problema que a gente nunca discute quando discute este assunto, que é a parte política, não é? A política, quando eu digo política, há riscos que só se correm com uma grande mobilização do país para os enfrentar, não é? Pois, mas isso no caso grego não se podia desejar ter uma mobilização maior, não é? Pela saída do euro?
Não tinham. Aliás, porque o Syriza vendeu sempre um discurso duplo, não aceitamos a austeridade, sair do euro não há uma possibilidade. Uma mobilização nacional em torno de um oxi, um não muito poderosa, 60%. E quem diz oxi, quem diz não àquela chantagem é capaz de dizer não, se continuar a dizer não. Mas em Portugal não é esse o caso, não é? Em Portugal não é esse o caso. E esse é um problema. Agora, isto, has de convir que isto é um círculo vicioso, quer dizer, não é esse o caso porque nós nunca tivemos suficiente discussão pública sobre o leque das alternativas, e nunca tivemos discussão pública sobre o leque das alternativas porque toda a gente se referiu a trazer isto para o palco público porque não há uma opinião pública capaz de entender essas alternativas. Achas que os partidos de esquerda tinham o dever de esquerda à esquerda do Partido Socialista, ou mesmo dentro do partido de alguns setores do Partido Socialista, deviam arriscar um pouco mais no seu discurso? Eu francamente acho que estamos num momento em que a coisa já não é, quer dizer, já não é só uma questão de partidos de esquerda, quer dizer, acho que partidos com também inclui pessoas de direita, né? Com responsabilidades, pessoas com responsabilidades tinham que agir em conformidade. Eu tinha um amigo que há pouco tempo me dizia: eu no espaço público não falo destas coisas e tal, mas espero que alguém na cave do Ministério das Finanças esteja a organizar a coisa. Portanto, eu tenho a certeza que na cave do Ministério das Finanças não está ninguém a organizar a coisa. Portanto, o mínimo seria, e isso não diz respeito à esquerda e à direita, seria qualquer partido, sobretudo quem tenha responsabilidades de governo, no mínimo tinha na cave do Ministério das Finanças uma equipa a pensar estas questões. Agora, sendo um bocadinho disto e falando uma coisa ainda mais global, lendo o editorial que citei do Financial Times, acreditas que esta enorme crise possa levar a uma enorme mudança no capitalismo e no papel do Estado? Ou achas que é só o pânico a falar? Não, tem tudo para que isso... Quer dizer, o cenário mais provável é precisamente que isso não aconteça, não é? Portanto, agora nós... Deste algum valor a este editorial do Financial Times? Não devo, quer dizer, não porque é um editorial que vai completamente... É o arrepio de todo o discurso ideológico do Financial Times. É claro que tem valor o Financial Times e a multidão de economistas conservadores que neste momento parecem... Já não é keynesianos, é apologistas do comunismo de guerra, quer dizer, que já vão num estado... E achas que isto lhes passa? Isto não tem qualquer valor, é a única, o valor que tem é demonstrar, como é que dizia o Groucho Marx, que se um princípio não convém em determinadas circunstâncias, muda-se de princípio. Portanto, e o princípio, manifestamente, de não intervenção do Estado não convém nestas circunstâncias. E, portanto, esta coisa... E quando voltar a convir, volta tudo ao mesmo sítio, e, entretanto, o que foi cumprido foi uma intervenção pública, uma fortíssima intervenção do Estado. Foi um endividamento brutal do Estado, não é? Uma descapitalização pública. Que serviu para preservar os direitos de propriedade. Serviu para impedir que tivesse havido uma razia de falências contra as regras que estão estabelecidas de que uma empresa, quando não é viável, deve falir. Mas o argumento que usam é: isto é um momento de catástrofe, é um momento excepcional, não se aplicam as regras normais. Exatamente, e nem os princípios normais, e portanto é assim que deve ser encarado. Quando vier o momento do quebrador de fraca, nós que vai quebrar, não é? Eles cá estarão nesse papel. A CIP propõe, perante o previsível, um bocadinho na mesma onda, esgotamento das linhas de crédito para as empresas, a entrada do Estado com capital de risco para assegurar as empresas durante a crise. Portanto, aqui mais uma vez o intervencionismo é visto com bons olhos. Mas a melhor alternativa é a entrada do Estado como acionista maioritário. É a melhor alternativa que a CIP tem para dar à nacionalização pura e simples, não é? A entrada do Estado como capital de risco, o que é que significa? Que o Estado entra e depois sai, não é? Está cá só um bocadinho, enquanto eu não puder viver sem ele, não é? Quando eu puder viver sem ele, sai, sem ganhar nada com isso, mas eventualmente, no melhor dos casos, também sem perder, não é? Mas se nós olharmos, por exemplo, para a história da TAP, para o debate sobre a TAP, vemos que a linha do Primeiro-Ministro, que foi bastante diferente da linha do Ministro das Infraestruturas,
é também essa linha, que o Estado não... Eu não acompanhei muito ao detalhe, mas dava para perceber que havia ali uma nuances, no mínimo, entre dois... No mínimo, vamos pôr um mínimo dos mínimos. A mim dá para ver exatamente a proposta oposta. Quer dizer, um bocadinho estranho até vindo do Primeiro-Ministro, não é? O Primeiro-Ministro na altura que constituiu o primeiro governo a seguir de 2015, enfim, quis ter uma posição de quase controle na TAP, não é? Que não foi verdadeira, não é? Que não aconteceu. Na real. Isto era a melhor circunstância para que isso fosse, para que esse problema fosse resolvido. Exatamente, gastando exatamente o mesmo dinheiro que vai gastar na mesma. Se fosse ministro, eu até esperava mais um bocadinho. Enfim, não ia já correr à nacionalização, esperava que mais um tempo. E os aviões também não estão a fazer falta neste momento. O problema é que parece-me haver um certo receio que esta administração, percebendo qual vai ser o fim, trate de fazer o saque. Portanto, não vai ser fácil, vai ser preciso encontrar compradores. Pois, também é verdade. Um artigo, para terminarmos a falar de trabalho, um artigo recente da Bloomberg dava conta que em casa muitos trabalhadores norte-americanos estão com jornadas de trabalho com mais 3 horas diárias do que antes. E que o controle e a pressão aumentaram. E isto é uma pergunta, não é só sobre trabalho, é um bocadinho rematarmos isto que estivemos a falar. Esta experiência vai acelerar alguma dinâmica anterior, criando um novo normal ainda mais agressivo nas relações laborais, ou seja, aquilo que eu estava a falar sobre descapitalização do Estado, ou seja, um acentuar das dinâmicas que nós, norte-sul da Europa, um fosso ainda maior, quando há muita gente, os otimistas permanentes, cada vez que vem uma crise, vem uma boa novidade e depois descobrem que as coisas, que as relações de poder já lá estão e, portanto, se já lá estão, a crise não beneficia quem tem mais poder, nunca é o contrário. E a minha pergunta é se, por exemplo, este exemplo que a Bloomberg dá e que é muito visível no teletrabalho, se é provável que haja aqui um salto nas relações laborais exatamente oposto àquele que nós esperaríamos. Sim, e isso tem exatamente a ver com questões em que neste momento estou a trabalhar com outros no Colabore e a trabalhar um bocadinho nesta perspectiva. Nós temos uma tendência que já é longa, já vem de trás, não é? Que aponta para o seguinte, para a dissolução das fronteiras da empresa. Basicamente o que isto quer dizer? Enquanto a empresa foi, ao longo de 150 anos de história do capitalismo, o locus das relações laborais, do processo produtivo, em que fisicamente as pessoas se encontravam, interagiam, estabeleciam as suas relações, sejam elas de cooperação, sejam elas de conflito, mas era um locus, um espaço físico. Nós assistimos ao longo do tempo, isso não tem nada a ver com este choque pandémico, a um processo de dissolução das fronteiras da empresa através de relações de externalização, de subcontratação, que constituíram uma malha em que a empresa, de certa forma, implodiu numa malha de relações entre um núcleo muito estreito que permaneceu e o exterior, e que existe a diferentes escalas. Existe a escala nacional, existe a escala multinacional, com pulverização planetária de diferentes atividades, mas existe a escala nacional da subcontratação de tudo e mais alguma coisa, e a empresa subsiste como uma entidade jurídica, não é? Que cumpre uma função mínima de coordenação desta rede e feita por gestores e quadros, altos quadros, e de apuramento de resultados e fonte de dividendos. Resta na empresa isto. Tudo o resto é uma malha de subcontratações que, no limite, nesta malha de subcontratações, tem penduradas indivíduos. Os tais indivíduos que são sociedades anónimas, não é, ao mesmo tempo. Não, sociedades não são, mas têm o estatuto de sociedade anónima. E indivíduos que trabalham nas plataformas de trabalho digitais à escala planetária, etc. Bom, evidentemente que esta tendência que vem de trás tende a ser alimentada pela experiência do teletrabalho, não é? E isto foi um processo de aceleração. Isto é um processo de aceleração que expôs milhares de pessoas que ainda estavam no núcleo físico da empresa a um processo de aprendizagem muito rápido. Agora, o que me dá para isto, nós nunca sabemos o que é que vai prevalecer, não é? Porque esta experiência de trabalho dá origem a dois tipos de reação muito diferentes por parte quer dos utilizadores,
trabalhadores, quer dos gestores que gerem isto. Reações são de facto diferentes. Há uma reação, já havia reações de adesão entusiástica por parte mesmo de trabalhadores, não é? Dizendo que isto agora é que eu sou produtivo e tal. As reuniões até são mais curtas, já havia esse tipo de coisas. Como vi reações de rejeição pura e simples, isto é o escritório ou a fábrica a entrar pela casa adentro, já não sei o que é tempo de descanso, o que é tempo de até trabalho. Porque as pessoas geralmente acabam por não ser compensadas, portanto nem sequer têm melhores condições, têm piores condições de trabalho. Nem são compensadas pelo equipamento que têm que utilizar, que é deles próprios. Mas isso também não é novidade. Os motoristas da Uber também têm que fornecer o equipamento à empresa que os contrata, não é? E, portanto, são reações são movimentos e são contramovimentos de rejeição e de aceitação. E que tem um efeito das relações, que é, da mesma maneira como se viu aqui, aliás, nesse artigo isso é muito evidente, curiosamente, a entidade empregadora tem muito mais poder de controle sobre os trabalhadores, parecendo que não, ganha um enorme poder de controle sobre os trabalhadores e ele está isolado dos outros trabalhadores. Portanto, do ponto de vista até de uma dinâmica que nós já víamos da atomização dos trabalhadores, isto ganha em que a capacidade de luta torna-se praticamente nula, não é? Pois, mas dessa perspectiva da monitorização e do controle pessoal, é tal coisa em que é uma pena os liberais andarem tão calados, não é? É sim, mas quando chegar à empresa eles calam-se definitivamente, não te preocupes. Neste assunto, quando chegar à empresa calam-se. O que é mais preocupante são as tecnologias que estão para aí viradas, exatamente para a monitorização, para o controle, e que agora estão a ganhar um grande impulso a partir da emergência sanitária, não é? A ideia de construir plataformas que permitem monitorizar os movimentos e manter a memória das relações para coisas que aparecem com grande atratividade num contexto destes, não é? Como sendo necessárias para conter a desgraça, não é? Mas que depois têm paralelos no domínio laboral, que são famosas, não é? As tecnologias que já são adotadas na Amazon para controle dos movimentos dos trabalhadores. Quer dizer, trabalhadores que têm movimentos a pretexto da ergonomia no trabalho e da saúde e tal. Os movimentos dos trabalhadores são controlados por casacos que têm sensores e que permitem ter uma imagem permanente do que é que cada um está a fazer e em que direção, etc. Portanto, todas essas tecnologias de monitorização e controle, que há quem diga que estão ligadas também com as plataformas. Quer dizer, hoje havia a notícia daquela Comissão Portuguesa de Proteção de Dados, não é? Estar preocupada com as plataformas de ensino à distância que permitem, e está-se mesmo a ver que permitem, não sei se fazem, mas permitem manter registros personalizados dos alunos, dos seus traços de personalidade, dos seus desempenhos escolares, etc. Por coisa que tem um valor de mercado, obviamente. Quer dizer, alguém que tenha um ficheiro detalhado sobre os estudantes do ensino básico e secundário em Portugal, não é? É uma coisa que tem um valor económico monstruoso, não é? Quando se for comercializado para as empresas que fazem recrutamento, não é? Esse tipo de coisas. Portanto, tudo isso está a ser acelerado, não é? Nós, quando falámos dessas coisas na China, dizíamos que horror ao que chegou o Estado chinês. E é de facto um horror ao que chegou o Estado chinês. Mas o problema é que estamos a ver isso reproduzido bem longe das fronteiras da China, tão longe das fronteiras e tão perto de nós, quer dizer, ao mesmo tempo, quer dizer, o Estado português tem um programa em curso de desenvolvimento com a Google e com a Apple, de uma plataforma de rastreamento a partir da geolocalização e dessas tecnologias todas que aí estão. Quer dizer, é a velha questão sempre, quer dizer, estas tecnologias podem ser postas ao serviço do bem, podem ser ao serviço do mal. É sempre a discussão sobre a tecnologia. Qualquer debate sobre a tecnologia que ignore a correlação de forças e relações de poder que existem, ignora para que é que ela será utilizada. Exatamente. As tecnologias estarão sempre ao serviço de quem tem mais, preferencialmente, de quem tem mais poder, sim, que a utilizará em seu benefício. E nestas circunstâncias, portanto, o debate é sobre o poder, não é sobre a tecnologia. Nas circunstâncias em que estamos, tudo indica que a tendência será favorável a quem tem um projeto de monitorização e controle dos cidadãos, de facto, com crise do Covid ou sem crise do Covid. A crise do Covid acelerou isso e enfraqueceu sobretudo qualquer resistência a isso. Produziu consentimento.
produziu consentimento. Tu sentes isso, que os portugueses neste momento estão razoavelmente anestesiados para quase todas as decisões que sejam tomadas? Aí estão mesmo. Eu vejo os portugueses a aplaudirem a adoção de uma tecnologia deste tipo. Lamento, mas vejo a aplaudirem-me. Quer dizer, no círculo dos meus amigos eu vejo isso acontecer, não é? Não é que eu possa fazer inferência da população portuguesa a partir do círculo dos meus amigos. Mas a partir do princípio que vai ser pior. O círculo dos meus amigos teria um sentido crítico um bocadinho mais apurado. E não tem. Está disposto a fazer tudo o que for preciso, whatever it takes, pelo combate à pandemia. Muito obrigado. Obrigado eu por esta conversa. Castro Caldas, por teres vindo aqui conversar comigo. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.